Olá, galerinha do canal Direito Nosso de Cada Dia. Eu tô sem tempo para gravar, mas já que vocês pediram para fazer uma revisãozinha sobre bens públicos, então vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que é bens públicos. Vou dar uma lida aqui no livro da Flávia Cristina, que ela tem um conceito bem legal. Então, conceito de bens públicos. Embora não exista uma posição pacífica da doutrina, podemos conceituar bens públicos como aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, administração direta, autarquias e fundações públicas, bem como aqueles que, embora não pertençam a estas pessoas, estejam afetados à prestação de serviço público, podendo ser móveis ou imóveis, semoventes, corpóreos ou incorpóreos, créditos, direitos, ações. É a posição defendida por Celso Antônio Bandeira de Mello. A afetação significa vinculação de um bem a uma destinação específica, podendo decorrer da lei ou de ato administrativo. O que significa afetação? Afetação é quando, vou citar o exemplo que está aí, no momento, a crise aí do Covid-19, né? O coronavírus. O que acontece? Por conta desse Covid-19 aí, por conta do alastramento que tá, né? Vamos supor que o governo precisa de pegar um prédio de uma faculdade aí, por exemplo. Aí ele vai pedir a desapropriação com uma finalidade, ou seja, essa finalidade é essa afetação. Tipo, o prédio da faculdade vai questionar, mas por que vocês querem me desapropriar? Aí ele vai responder, porque a gente precisa urgentemente de um local que possa servir de hospital para atender todo esse pessoal que está sendo contaminado. Assim, digamos um exemplo, isso é afetação, certo? Aí, o exemplo aqui do livro. Por outro lado, a desafetação consiste na retirada da destinação específica dada ao bem público. O bem desafetado passa a integrar a categoria dos bens dominicais, com relação à forma da desafetação. Temos três correntes: só por lei ou ato administrativo baseado em lei, independentemente de qualquer formalidade decorrente do mero fato de a administração deixar de utilizar o bem na sua finalidade específica. Exemplo: escola que pega fogo, bem de uso especial que se torna dominical. O que é a desafetação? A afetação é a finalidade, ou seja, eu quero ocupar esse prédio com uma finalidade. Qual é a finalidade do exemplo que eu citei? Eu quero ocupar esse prédio com a finalidade de fazer dele um hospital para atender a demanda de pacientes que estão afetados com o Covid-19. Que Deus não deixe acontecer, né? Aqui no Brasil e nem em todo lugar. Que seja logo descoberta uma vacina aí para acabar com esse desespero aí, né? Então, e a desafetação é o seguinte: digamos que tem um prédio que era eu vou citar o exemplo aqui de São Paulo, o prédio da Polícia Federal, aquele lá que pegou fogo ali no Lago do Paissandu. O que acontece? Ele era um prédio afetado pela Polícia Federal, ou seja, ele era destinado a um órgão público que era a Polícia Federal. O que aconteceu? A Polícia Federal saiu de lá, não mexeu mais com o prédio, foi para outro lugar. Então, não teve mais finalidade, ou seja, não teve mais desafetação. Aí não teve a finalidade, melhor dizendo, a partir do momento que a Polícia Federal saiu do prédio e foi para outro lugar, aquele prédio ficou em vão, ou seja, não teve mais uma finalidade, houve a desafetação da finalidade. O que quer dizer? Desafetação é quando o prédio deixa de ter uma finalidade, ou seja, a finalidade do prédio era ocupar o núcleo da Polícia Federal. Como a Polícia Federal arrumou outro local e saiu daquele lugar, então
ele passou de ter uma finalidade. Foi o que aconteceu com o prédio lá, que a União deixou passar, todo mundo deixou passar, houve a invasão e teve aquele incêndio lá que acabou trazendo umas vítimas aí, né? Tristeza. Aí passando aqui, eu vou falar para você o que é bem de uso comum. Assim, resumir rápido para o vídeo não ficar muito grande. O que é bem de uso comum? Bem de uso comum são os destinados ao uso público, que pode ser utilizado indiscriminadamente por qualquer do povo. E um exemplo disso, por exemplo, as praias, os rios, as estradas, as ruas, as praças, tudo que é público, é bens de uso comum do povo. Ou seja, agora tem os bens de uso especial. Isso aí é os bens de uso comum do povo, que são praça, rios, hospitais, lagoas, lagos, parques de diversões, praças. Isso aí, que são bens de uso comum do povo. Agora, os bens de uso especial, geralmente, são os de uso do patrimônio administrativo indisponível. São aqueles destinados à execução dos serviços públicos ou a serviços de estabelecimento para os entes públicos. Exemplos: edifícios, onde estão as repartições públicas, equipamentos e veículos públicos. Como, por exemplo, também os museus, as universidades, ou ainda até aqueles utilizados pelos concessionários do poder público. Entendeu? Esses são os bens de uso especial. Como, por exemplo, um prédio que é usado pela Polícia Federal é um bem de uso especial. O exemplo que eu citei. A partir do momento que ele não é mais utilizado pela Polícia Federal, que houve a desafetação, aí agora ele se torna um bem de uso comum do povo, entendeu? E tem os bens dominicais. Aliás, corrigindo, ele passa a ser uns bens dominicais. Quer dizer, quando há desafetação num bem que é de uso especial, ele passa de ser bens de uso especiais para bens de uso dominicais. O que quer dizer bens de uso dominicais? Bens de uso dominicais são aqueles em que, como eu disse, era um prédio que tinha finalidade. A finalidade era onde juntava o núcleo da Polícia Federal. A partir do momento que a Polícia Federal saiu daquele lugar, ele deixa de ser um bem de uso especial e passa a ser um bem de uso dominical. E nesses casos, o que acontece não só com esse, eu estou citando um exemplo aqui do prédio que aconteceu ali no Paissandu, aqui em São Paulo, mas tem mais casos, como terrenos de marinhas, terras devolutas, os entendimentos de alguns autores, entendeu? Como, por exemplo, havia um hospital, aí aquele hospital deixou de ser hospital e o hospital passa para outro lugar, aí fica ali aquele hospital que na verdade não é mais hospital, não é mais um bem de uso especial, é um bem de uso dominical. Esse bem de uso dominical, ele pode ser alienado, ele pode ser alugado, ele pode ser, é o Ministério Público aí agora que resolve. Entendeu, galera? É isso aí então. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está muito grande, não sei nem se vai dar para vocês assistirem. Mas firmeza, valeu. Tamo junto.